tudo bem? A partir de agora nós vamos estudar as chamadas funções oxigenadas. E para começar o nosso estudo de funções oxigenadas, nós estudaremos as chamadas funções orgânicas hidroxiladas. Vocês devem lembrar que hidroxila é o OH. Então as funções que tem esse grupo aqui, ó, OH. Gostaria que vocês acompanhassem, porque essas 3 aulas dessa semana, elas vão ser da página 1 a 14 da apostila. Então, assim, as funções que nós estudaremos serão álcool, enol e fenol. Lembrando que nós já estudamos hidrocarbonetos e aletos. Hidrocarbonetos só tem carbono e hidrogênio, e aletos tem elementos da família 7A, os halogênios, ligados a um grupo de carbono e hidrogênio. O álcool, como que a gente vai definir? É quando a hidroxila está ligada a carbono saturado, a carbono que só faz simples ligação. Pode ser em cadeia aberta ou pode ser em cadeia fechada. O enol vai ser quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono que tem dupla. Pode ser em cadeia aberta ou em cadeia fechada. O fenol é quando a hidroxila ela vai estar ligada a um anel benzênico, anel aromático. A gente pode classificar, então nós começaremos agora por álcoois. Os álcoois a gente pode classificar assim, ó, de acordo com a hidroxila ligado ao carbono. Se esse carbono for um carbono primário, o álcool ele vai ser classificado como primário. Veja, a hidroxila está ligada a um álcool, a um grupo de carbonos aqui, e esse carbono é um carbono primário. Aqui, ó, nós temos uma cadeia de carbono e a hidroxila está ligada a esse carbono. Esse carbono está ligado a outros 2 átomos de carbono, ou seja, um átomo é um carbono secundário. Então, hidroxila ligado a carbono secundário, o álcool é classificado como álcool secundário. E álcool terciário, a hidroxila vai estar ligada a um carbono terciário. Então, eu posso classificar os álcoois em primário, secundário, terciário, de acordo com a hidroxila esteja ligando em um dos carbonos da cadeia carbônica, depende da natureza desse carbono, se é primário, secundário, terciário. Outra informação importante aqui, pessoal, é que à medida que aumenta o número de hidroxilas na cadeia, aumenta o ponto de ebulição. Por quê? Porque a hidroxila ela vai fazer ligações de hidrogênio. E se vocês lembrarem, as ligações de hidrogênio são aquelas ligações que têm maior força de interação. Então, veja, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, a molécula vai formar ligações de hidrogênio. Se eu tenho uma hidroxila, esse ponto aqui vai formar as forças intermoleculares vão ser de ligações de hidrogênio. Se eu tenho 2 hidroxilas, como é o caso dessa molécula aqui, vai ter uma maior força de ligações de hidrogênio. Então, para você separar, para você causar uma repulsão dessas moléculas, dessa substância, você vai precisar de mais energia. À medida que aumenta o número de hidroxilas, aumenta o ponto de ebulição, porque aumenta as interações intermoleculares por ligações de hidrogênio e elas vão se tornando cada vez mais fortes, assim você vai precisando cada vez mais de energia para romper essas moléculas, para que essas moléculas sofram aquela repulsão para poderem entrar, sair do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Nomenclatura. Então, vocês lembram lá que no nosso estudo de funções orgânicas, o que nós devemos lembrar? Nome, identificação da função e a nomenclatura também, saber dar nome para esses compostos aí. Vejam aqui, turma. Aqui eu tenho uma coluna com hidrocarbonetos. Esse hidrocarboneto, CH4, vamos relembrar lá, tem um átomo de carbono, prefixo met, só simples, ligação ao carbono, aqui não tem outro carbono ligando, mas enfim, por decisão, indica só simples ligação AN, hidrocarboneto, a função é O. No álcool, veja aqui, eu substituí o hidrogênio do metano. Tirei um hidrogênio e coloquei a hidroxila, virou um álcool, não é mais hidrocarboneto.
como que vai ser o nome? Mesmo assim, segue a mesma ordem, só que a função orgânica aqui, ao invés de eu colocar o O de hidrocarboneto, agora tem a hidroxila, eu vou colocar a terminação OL. Então, por exemplo, o hidrocarboneto se chama metano. Eu substituí o hidrogênio por hidroxila. Agora é metanol. Tá? O etano, né, tem 2 átomos de carbono. Substituí um hidrogênio aqui, ó, por hidroxila. Extensão OL. Extensão OL é indicativo de quem? É indicativo de grupos de álcoois, enol e fenol. Tudo bem? Então aqui a gente segue, né? O propano, saiu um hidrogênio, entrou a hidroxila, propan, um ol. O ciclopropano vai virar ciclopropanol. Então sempre ele ganha essa extensão ol, indicando, né, a função orgânica hidroxilada que ele vai ter. Pode ser daí álcool, enol e fenol. Então assim, pessoal, para nós dar nome para esses compostos, a gente vai utilizar prefixo, intermediário, infixo e o sufixo, né? O prefixo indica o número de átomos de carbono, mesma coisa de hidrocarbonetos. O intermediário indica o tipo de ligação. Se tiver só simples é AN, se tiver dupla ligação é EN, igual hidrocarbonetos lá. E o sufixo indica a função a qual pertence o composto orgânico. Então esse sufixo aqui, para álcoois, álcoois, enol e fenol, nós vamos colocar a terminação ol, ao invés de o lá de hidrocarboneto, tá? Então alguns exemplos aqui, ó. Vamos pegar, ó, CH3OH, esse composto. Então prefixo, o número de átomos de carbono. Tem um átomo de carbono, prefixo met. O infixo, intermediário, tem apenas simples ligações, né? Apenas ligações simples. Infixo an, metan, tem hidroxila, ol, metanol. Aqui, ó, prefixo, 2 átomos de carbono, et. As ligações entre os átomos de carbono são simples, an. E o sufixo, para designar a presença de hidroxila, né, é ol. Então é o etanol. Bom, turma, vejam aqui, né, que para os álcoois de cadeias carbônicas com 3 ou mais carbonos, quando necessário, deve-se indicar a posição da hidroxila. Então, para quem tem mais de 3 átomos, né, tem 3 ou mais átomos de carbono, eu devo indicar onde está a hidroxila, numerando a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima ao grupo funcional, ou seja, o menor número da cadeia deve estar mais próximo a esse grupo funcional. Qual é o grupo funcional aqui? Hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio. De haletos, o grupo funcional era o halogênio, elemento da família 7A. Em compostos hidroxilados, o grupo funcional é a hidroxila. Então vejam aqui, nós temos essa molécula de álcool, né, tem a hidroxila ligada a uma cadeia carbônica, nós vamos numerar. Percebam que eu coloquei o menor número possível na hidroxila. Se eu faço a numeração da direita para a esquerda, ficaria número 3 aqui na hidroxila. Então é essa numeração que deve seguir. Então como que a gente vai dar nome para o composto? 4 átomos de carbono, prefixo but, só simples ligação infixo an. No carbono 2 eu tenho a hidroxila 2-ol. Então o nome vai ficar but, 4 átomos de carbono, an, só simples ligação 2-ol. Nessa cadeia, uma cadeia cíclica, tomem cuidado que não é anel benzênico, não é anel aromático aqui, isso aqui é um álcool, a hidroxila está ligada a um carbono saturado, que só faz simples ligação, então tem que ficar muito atento a isso, tá? A gente vai fazer a numeração aqui dos carbonos dessa cadeia. Percebam, eu coloquei o menor número possível aonde está o carbono onde tem a ligação da hidroxila. Então vai ser o carbono 1. Seguindo em sentido horário aqui, nós temos o carbono 2, o carbono 3 e no carbono 3 eu vou ter o radical metil.
são 6 átomos em ciclo. Então eu tenho que escrever lá, ciclo, 6 átomos X, né? Só simples ligação AN, como é um álcool, terminação OL, tá? E no carbono 3, o radical metil. Então, 3-metil, o radical metil no carbono 3, ciclo, para indicar que essa cadeia é uma cadeia fechada, 6 átomos de carbono, prefixo X, só simples ligação AN, e o OL indicando aqui. Dá para colocar o 1, tá, pessoal? Mas quando a gente não coloca o 1, é indicativo de que ele está no carbono 1. Em cadeia fechada, né, geralmente a hidroxila vai estar no carbono 1. Então, 3-metil, ciclo hexan, pode ser 1-ol ou ciclohexanol. Quando o álcool alifático for ramificado, a cadeia principal é aquela que apresenta o maior número de carbonos possíveis, além de conter o grupo funcional OH. Então, nós temos uma cadeia aqui, só que nós temos que determinar, na cadeia principal, o maior número de átomos de carbonos possíveis. Então, eu determinei a cadeia principal. Ela vai começar aqui, ó, vamos colocar a numeração. Vai começar no carbono 1, no carbono 2 vai ter a hidroxila, segue aqui 3, 4, 5, tá? Então, o nome desse composto vai ficar, no carbono 4, nós temos o radical metil, tá? Conseguiram ver aqui? Carbono 4, radical metil. No carbono 2, nós temos a função orgânica, tá? Então, 4-metil, pente, 5 átomos de carbono na cadeia principal, só simples ligação AN, 2-ol. Beleza, turma? Para os álcoois mais complexos, a hidroxila é considerada uma ramificação, sendo denominada hidroxi. Nesse caso aqui, turma, se vocês observarem, nós temos um grupo, né, hidroxila, nós temos um halogênio e nós temos um radical, que é o fenil, que ele é maior que a cadeia principal aqui, ó. Aqui tem 5 átomos de carbono e aqui tem 6. Então, assim, esse tipo de função aqui é chamado de função mista, porque tem duas funções orgânicas diferentes. Tem os halogênios, né, é um halogênio, e tem a hidroxila. Para isso, como que é determinada a nomenclatura? Então, para esses álcoois mais complexos, ou a gente pode falar assim, para cadeias que apresentam mais de uma função orgânica, ou funções orgânicas mistas, a hidroxila é considerada uma ramificação, tá? E essa ramificação, né, vai ser denominada hidroxi, tá? Abreviação aí de hidroxila. Então, como que vai ficar o nome desse composto? Cadeia principal, 5 átomos de carbono, carbono 2 levando, né, a hidroxila. Então, o nome do composto vai ficar 3-cloro, tá? 1-fenil, o radical fenil aqui no carbono 1, 2-hidroxipentano. Lembrando que foi colocado isso aqui em ordem alfabética, né? Então, em geral, para a função álcool, a numeração das cadeias carbônicas deve ser iniciada pela extremidade mais próxima da característica mais importante, conforme a seguinte ordem. Então, grupo funcional, menor número possível, né? Daí insaturação e daí o grupo substituinte, o radical lá, substituinte. Então, por exemplo, nessa cadeia aqui, ó, tá errado essa numeração. O carbono que tem a hidroxila é o carbono 1, tá? Até no nome aqui tá certo, mas na numeração tá errado. Aqui, ó, nessa cadeia aqui, ó, a hidroxila tá no carbono 1, tá? Daí segue, né? Então, hidroxila está no carbono 1, no carbono 2 vai estar em saturação e no carbono 3 a ramificação. Beleza, pessoal?